tradição, né? Que fala da fraternidade. Bom dia a todos. Bom dia, queridos amigos. Estamos aqui na casa do Chico, fazendo barulho aqui nos seus ouvidos. Aqui. Deus abençoe a todos nós. Vamos começar a trazer as canções. Ainda somos crianças. Ele é a luz que ilumina a humanidade, o caminho, a verdade. Ele é a vida, ele é a paz, a estrada que a todos conduz, é a fonte de energia. Ele é Jesus. O mundo inteiro dormindo, dia em que ele nasceu, foi Deus quem o enviou para ensinar os filhos. Foi Deus quem o enviou para ensinar os filhos. Jesus, estamos aqui nesta terra e passa por transformação. Pedimos em nome de Deus, transforma o nosso coração. Pedimos em nome de Deus, transforma o nosso coração. Jesus, nós somos ainda crianças, precisamos do Senhor. Aumenta nossa fé, Jesus, para seu amor. Jesus, estamos aqui nesta terra e passa por transformação. Pedimos em nome de Deus, transforma o nosso coração. Pedimos em nome de Deus, transforma o nosso coração. Jesus, nós somos ainda crianças, precisamos do Senhor. Aumenta nossa fé, Jesus. Aumenta nossa fé, Jesus. No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita, e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer.
Naquela noite tão bonita, puras feiras. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. O alto daquele monte falava o mestre Jesus. O alto daquele monte falava o mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Quando a reina no escuro, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem virá prevalecer. A tempestade vai passar e o terá a luz. A paz então irá reinar. Quando a reina no escuro, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então vê e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá. A paz então irá reinar. Vamos construir um mundo de paz e vida. Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade. E a força de a inteira e a esperança. Vamos todos dar a mão. Ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar a mão. Uma corrente
paz, esperança e amor esteja aonde estiver. Vamos construir de paz e a guerra se acabe e que os homens pratiquem que haja entre os homens a fraternidade e a força de vida e a esperança. Vamos tocar as mãos, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos tocar as mãos, e paz, esperança e a fé esteja aonde estiver. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e derramar os seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, lembrar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me desmatem, tu és meu refúgio. Era, né? Ela é tipo a pitula, né? Muda. Então não importa onde estiver, no vale, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia. 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 Quero te amar, seu coração e me amar. Mais perto eu quero estar, Senhor, com tudo que estou e te render glórias. Aleluia. 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 Quando todas vierem te ver, eu estarei, tu és minha força. Então, não importa onde estiver, no vale, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia. 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 Aleluia.
Beleza? Foi liberado? A sua fala também, né? Nós vamos ter que dividir o tempo. Eu também. O Valdir. Isso. Gente, a fala através da música é uma coisa maravilhosa, né? Toca verdadeiramente os nossos corações. Então, vamos fazer a nossa prece. Já passou um pouquinho de tempo. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aproveitando as vibrações da harmonização do Toninho, com os nossos corações cheios de gratidão pela presença amiga, pelo carinho que ele tem de vir aqui na cidade de Souza, Rio Manso, sempre trazer essas canções para aliviar a tensão dos nossos corações, nos trazer alegria, nos trazer vibrações de amor. Também agradecendo ao Valdir, que se disponibiliza, né, a vir longe, fora de Belo Horizonte, para estar também trazendo para a gente conhecimento e esclarecimentos. Gratidão. Gratidão a Deus pelo dia lindo, por essa oportunidade que tem nos dado de aprendizado, de busca de conhecimento. Gratidão, Senhor, por tudo que tem nos dado, tudo que tem nos oferecido. Pela tua presença amiga também, ó Jesus, amado. Nós te agradecemos toda a caminhada conosco, tudo que tem nos oferecido como ferramenta de trabalho, dispositivos de aprendizado, nós te agradecemos. A toda a espiritualidade, ao nosso mentor da casa, irmão Chico Xavier, e os nossos abnegados tarefeiros da parte da assistência espiritual. Gratidão a todos os tarefeiros espirituais, físicos, que estão aqui ou virtualmente nos auxiliando. E peço, Senhor Jesus, que coloque a pitada do vosso amor nas nossas águas e olhe pelos nomes que estão escritos nos cadernos de prece. Cuide, Senhor, para que todos nós, encarnados e desencarnados, presenciais, virtuais, possamos estar melhores ao término dos trabalhos da manhã de hoje. Gratidão, Senhor. Inspire o nosso irmão Valdir Silva, que vai falar para nós hoje o tema Parábola do Devedor Implacável. Que assim seja. Mais uma vez, bom dia para quem chegou agora. Valdir, uma hora vou falar para nós. Vou tirar essa cadeira, vocês vão ficar em pé. Quer sentar? Agora vamos focar aqui direitinho, olha. Uhum. Você vai ficar dentro desse quadradinho aí. Tá bonito. Gente, bom dia aí para os online. Obrigado a todos pela presença. Bom dia aqui aos presenciais, né? Obrigado também. Jesus nos abençoe, nos ilumine. E que nós possamos aproveitar esse momento aí para falar de um assunto sentido, né? Na verdade, essa parábola é a parábola do devedor implacável. Aqui é o título. Tá? Parábola do devedor implacável. Mas a parábola é uma ilustração. É uma ilustração que faz uma comparação sobre um fato relativo ao ensinamento que Jesus quer passar. Então, na verdade, o ensinamento começa no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, começa no versículo 15. Vocês vão ver como que o assunto é tranquilo e por que mereceu essa parábola pesada, né? Ele diz assim, ele começa dizendo assim: se teu irmão errar contra ti, vai avisá-lo entre ti e ele sozinho. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas, se não ouvir, toma contigo ainda um ou dois,
para que, por boca de 2 ou 3 testemunhas, se resolva toda a questão. Se, porém, não lhes atender, diz à comunidade. E se também não atender à comunidade, seja-te como estrangeiro e o cobrador de impostos. Expressado. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu. E tudo o que libertardes sobre a terra será liberado no céu. Novamente vos digo que se 2 de vós sobre a terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á feita por meio de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, aproximando-se, Pedro disse-lhe: Senhor, quantas vezes errará meu irmão contra mim e o relevarei? Até 7 vezes? Disse-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, aqui, o assunto inicial é perdão. O assunto geral é perdão. Quando ele entra com a parábola, ele entra com ela para ilustrar a importância da prática do perdão. Até aqui, Jesus fala sobre o perdão de uma forma mais direta, né? E às vezes um pouquinho obscuro, vamos colocar assim. Mas fala de outras coisas também importantes no momento que nós estamos vivendo, inclusive no movimento espírita. Porque, olha só, ele fala assim, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Isso é uma coisa importante para o momento que nós estamos vivendo, até a gente está pensando aquela questão da quantidade de pessoas, né? As pessoas estão se afastando, muita gente está arranjando uma série de outras dificuldades, outros problemas, né? E a vida está apresentando. Então, essas dificuldades fazem que as pessoas se afastem. Elas passam a constituir justificativas para não participarem e abandonarem as tarefas. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado de não nos permitir justificar o abandono da nossa tarefa por motivos que talvez não são tão importantes assim. É claro que cada um vai avaliar o seu, né? Mas, ao mesmo tempo, considerar que o fato de existirem poucas pessoas participando não significa que não é possível fazer alguma coisa. Porque nós temos os encarnados, que às vezes são poucos, mas tem os desencarnados que a gente não sabe quantos são. O trabalho que precisa ser feito será feito pelo número de pessoas que estiver no local. Quando poucas pessoas fazem, essas poucas aproveitam a oportunidade. As que faltam, as que arranjam as justificativas, perdem a oportunidade. Então, a gente tem que considerar isso. E é importante para nós, para cada um de nós. Quem perde com o afastamento das pessoas não é a doutrina, não é o Evangelho, não é Jesus. Perde quem não se dá a oportunidade de fazer. Então, nós estamos aqui, cada um deve ter a sua dificuldade, domingo de manhã, as senhoras, por exemplo, né? É o dia de cuidar lá do almoço, cuidar daquele almoço especial, né? E cada um tem o seu a fazer. Os homens, às vezes, trabalham a semana inteira fora, às vezes, trabalham até pesado. Aí, domingo é descansar, mas é o momento do esforço. Nós precisamos fazer uma parte importante. Nós não acreditamos que Jesus veio para salvar, mas ele não veio para salvar como foi entendido. Ele veio ensinar como nos salvar. E o Espiritismo completa dizendo que fora da caridade não há salvação. A caridade é tudo aquilo que nós conseguimos fazer em nome de Jesus, em nome do bem. O que eu consigo? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer de uma forma permanente pela minha salvação? Certo? Mas e se eu não vou fazer?
se eu não aproveito a oportunidade? Será que só fazer sozinho, do meu jeito, e às vezes de um jeito até atrapalhado, será que vai atender? Nem sempre. Porque aqui nós vamos aprender a aproveitar a caridade, vamos dizer assim. Bem, deixe que nós temos só ouvir. Como? Falou comigo? Não. Entenderam? Então, é preciso a gente aproveitar isso para fazer da melhor maneira possível. Tá? E o fazer gera uma história. Essa história tem uma lição. Essa lição é que traz o verdadeiro ensinamento. Por isso que eu falei em parábola. Porque as parábolas representam as histórias da nossa vida. Então, aqui ele traz um. Qual que é a parábola que ele traz? Por isso, que depois que ele deu a resposta ao Pedro, ele continua falando, por isso foi assemelhado o rei dos céus a um homem rei que quis ajustar contas com seus servos. Então, aí começa a palavra, né? Ele vai ilustrar o que ele acabou de falar com o Pedro sobre perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Né? Então, por isso foi assemelhado o reino dos céus a um homem rei que quis ajustar contas com seus servos. Tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tivesse, porém, com que pagar, mandou o Senhor ser vendido e também a esposa e os filhos e tudo o que tinha para pagar. Prostrando-se então o servo, instava dizendo, Senhor, tem paciência comigo e tudo te pagarei. Compadecendo-se, o senhor daquele servo liberou-o e relevou-lhe a dívida. Tendo, porém, saído aquele servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. E, segurando-o, o sufocava, dizendo, paga o que me deves. Caindo-lhe, então, aos pés, seu companheiro o implorava, dizendo, tem paciência comigo e te pagarei. Ele, porém, não quis e, indo embora, lançou-o no cárcere até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os companheiros dele o ocorrido, entristeceram-se muito e, indo, narraram com pormenores tudo o que aconteceu a seu senhor. Então, chamando-o, o senhor lhe disse, servo mau, relevei-te toda aquela dívida porque me pediste. Não devias também tu compadeceste teu companheiro, como eu me compadeci de ti? E, indignando-se, seu senhor entregou-o aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará convosco, se cada um não relevar a seu irmão do íntimo do coração. Aí está a palavra completa, né? Que vai do versículo 23 até o 35, que é a ilustração sobre a importância do perdão. Certo? Então, ele fala sobre o perdão. Nós já temos uma boa noção sobre o perdão. Tem uma noção teórica sobre o perdão. Ainda não temos, em geral, né, uma noção prática sobre o perdão. Ainda vacilamos muito nessa questão do perdão e muitas vezes falhamos feio. Por quê? Esse senhor aqui não seria, esse fala assim, foi assemelhado ao rei dos céus a um homem rei. Vamos considerar que esse homem rei seja Deus, que está sempre nos chamando ao ajuste das contas.
Então, Deus, representado pela lei que está na nossa consciência, vai nos chamar sempre ao ajuste das nossas contas. Certo? Quando nós estamos no plano espiritual, nós vamos reprogramar as nossas reencarnações, aí foge completamente a questão material e entra a questão espiritual. Nós estamos no plano espiritual, vamos reprogramar a nossa reencarnação. A nossa consciência é representada pela lei de Deus, que seria Deus, na nossa consciência, vai nos mostrar o que nós temos errado para ser consertado. Ou seja, quais são as nossas dívidas com a lei de Deus. E as nossas dívidas são imensas. Ele compara essas dívidas com 10.000 talentos. É um número muito grande, né, para simbolizar, para representar isso. Então, é uma dívida muito grande e depois ele vai comparar com outro que devia denário, que era a representação de um dia de trabalho. Certo? Então, vejam bem, nós estamos diante de Deus, diante da lei, diante da nossa consciência. Surge o nosso erro, os nossos erros, na verdade. Nós pedimos a Deus que nos perdoe os nossos erros. Deus perdoa, não simplesmente relevando, simplesmente eliminando os nossos erros. Vocês acham que Deus perdoa? O que vocês acham? Perdoando. Sim. Mas e Deus perdoa? A reencarnação É a oportunidade, né? ele Então, tratou por oportunidade. isso. Eu acho que o perdão, Deus, ele não é que ele é animal, perdoa, mas eu acho que Deus não perdoa porque ele não sofreu. Ele não chega, não é ele, né? A gente fala Deus, mas é universal, né? Então, ele não chega a ser agredido ou ofendido, né, para ser perdoado. Ele só espera o reajuste. Né? A gente é que tem que ter o próprio reajuste. A lei pede, a lei cobra o reajuste, porque tudo tem que estar ajustado. Se desajustou, tem que ajustar novamente. Mas não é uma questão de perdoar. E sim que tem um patamar elevado que não chega para perder. É uma questão de reajuste que pode ser por lei de Deus. Então, Deus representado pela lei e nós ferimos a lei. Nós desviamos a lei. Quando a gente chega diante dele, seria um chegar simbólico, nós vamos rever e teremos uma certa consciência de tudo que nós falhamos. E isso vai caracterizar o que nós chamamos de dívida. A nossa dívida com a lei de Deus, que é o que está representando aqui na palavra. Né? Então, desculpa, eu tenho uma dívida muito grande. Por causa da minha dívida muito grande, eu vou perder muitos recursos que estão representados na mulher, nos filhos, em tudo que ele tinha até então, e fala que ia ser vendido para cobrar a dívida. Então, isso é um simbolismo. A mulher, os filhos, as pessoas com quem ele convivia, com quem ele trabalhava, representam os recursos que ele tinha e utilizou indevidamente para construir a dívida. Então, antes de perder tudo isso, ele vai implorar a Deus que lhe dê uma oportunidade. Então, aí vem o perdão. O perdão vem em forma de oportunidade para ele renascer e refazer tudo, consertar tudo, certo? Fazer o reajuste com a lei, tá? Então, aí a gente vai renascer. Por isso, gente, a gente precisa compreender bem essa questão da caridade. Porque quando fala que fora da caridade não há salvação, a prática da caridade, a prática da boa convivência com as pessoas, do ajudar as pessoas, é que exatamente vai nos ajudar no conserto, na devolução de muita coisa. Certo? Aí tá. Aí a gente vem praticar a caridade.
vem para consertar, para resgatar a nossa dívida. Renasce. Renasce em condições boas, tranquilamente, mas com a oportunidade para fazer tudo isso. Chegou aqui. Se nós fazemos a caridade aprendendo, nós vamos descobrir a necessidade de colocar em prática toda a lição que nós temos durante o exercício da caridade. Mas se nós fazemos só por fazer, ou fazemos sem entrar na essência de cada acontecimento, nós não vamos aprender. Então, é quando muita gente pratica caridade, vamos chamar entre aspas, mas continua brigando com todo mundo, continua agredindo os outros, continua brigando em casa, continua cobrando dos outros coisas até absurdas, dívidas até absurdas, que foi o que colocou aqui. Então, eu venho com a oportunidade para consertar. Recebi a oportunidade. Preciso resgatar a minha dívida. Mas assim que eu chego diante de um que apresenta uma dívida que ele tem contra mim, né, que pode ser lá do passado, o que eu faço? Eu vou voar nele, agarrei pelo pescoço e exigir dele tudo possível e impossível em nome de uma possível dívida que ele tenha comigo. Então, a parábola chama a atenção exatamente disso. Você recebe a oportunidade, tem todos os recursos, aí vem a misericórdia divina te protegendo, te amparando, te oferecendo a força para você vencer os obstáculos, mas na hora de dar um testemunho mais direto, a gente fala. Certo? Que é exatamente o que ele mostrou aqui. Como que ele deveria ter feito? Prostrando-se, então, o servo, e estava dizendo, Senhor, tem paciência comigo e eu te pagarei. E foi o mesmo que ele pediu a Deus, não foi? O outro pediu também a ele. Mas ele o que fez? Não aceitou. Ele não teve a paciência, não teve a misericórdia, não teve compaixão com o outro, como Deus teve com ele. Certo? O que vai acontecer? Ele, porém, não quis e, indo embora, lançou no cárcere até que pagasse a dívida. Ele condenou o outro a ficar escravizado de alguma forma até pagar a dívida. Uma dívida que não era do outro com ele. É importante a gente frisar o seguinte: as nossas dívidas não são com pessoas. A nossa dívida, ou seja, isso que a gente chama de dívida, é com a lei. É com a lei de Deus. Nós não devemos às pessoas. Por quê? Quando eu ofendo alguém, eu estou oferecendo a oportunidade, não é para você sair ofendendo todo mundo, não. Eu estou oferecendo a oportunidade para que essa pessoa resgate a dívida que ela tem com a lei. Eu sou o instrumento. Aí Jesus diz assim, é necessário que o escândalo venha. Então, muitas vezes, eu sou o escândalo para que uma pessoa resgate a sua dívida. Mas ele diz também, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Porque quando eu agrido, quando eu ofendo alguém, essa pessoa tem a oportunidade de redimir com a lei de Deus. Certo? Mas eu me comprometo. Eu fico comprometido. O meu está só começando, o meu processo está só começando, né, gente? Entendeu? Eu estou me comprometendo, dando oportunidade para alguém. Tem um lado bom nisso. Sempre tem. Tudo que acontece no nosso meio tem um lado bom. Por isso a importância do entendimento do perdão, para a gente compreender as razões que as pessoas têm para fazer isso ou aquilo. E compreender por que Deus permite que essas coisas todas aconteçam. Tem muita coisa ruim acontecendo na humanidade, não tem? Em tempos passados, isso já foi muito maior e talvez muito pior.
Nos tempos passados não era tão comum, porque a gente não tinha meios de comunicação suficiente para receber as notícias. Hoje, com a internet, com o WhatsApp, com o Instagram, com o Facebook, os meios de comunicação todos, acontece uma coisa lá no Japão, daí a alguns minutos a gente está sabendo. Certo? E as divulgações ainda são, principalmente as coisas pesadas, as coisas ruins. Você pega determinadas emissoras, você liga lá, você ouve notícia de morte, assassino, de estupro, de adultério, de tudo, o tempo todo, o dia todo. Então, fica parecendo que hoje está muito pior. Mas hoje não está muito pior. Hoje está mais divulgado. Acontece que, na época do cristianismo, por exemplo, a quantidade de gente que tinha na Terra era muito menor do que hoje. Então, proporcionalmente, se fosse crescer o mal na mesma proporção que aumentaram as pessoas, a gente tinha uma quantidade de mal hoje muito maior na Terra. Certo? Porque teria muito mais gente fazendo mal de acordo com essa proporcionalidade do crescimento das pessoas. Então, quando a gente pensa tudo isso aí, nós estamos arranjando argumentos para compreender o porquê que Deus permite que essas coisas todas aconteçam. Então, por que elas acontecem? Acontece porque as pessoas estão endividadas com a lei de Deus. E elas estão recebendo a oportunidade de consertar isso, de resgatar isso. Então, a parábola chama atenção para isso. Para quando eu tenho a oportunidade de resgatar, e uma das formas de resgatar é convivendo bem com as pessoas, especialmente aquelas que erraram de alguma forma contra mim, mas nessa hora eu jogo tudo fora, ponho tudo a perder. Por quê? Eu vou cobrar daquela pessoa até o último centímetro imediatamente, de uma forma pessoal. Certo? Então, o que é que a gente precisa mudar em relação a isso aqui? Mudar o nosso comportamento em relação às pessoas, compreender que nós não devemos para a pessoa e que as pessoas não devem para nós. Nós estamos endividados com a lei de Deus. E essa lei precisa ser reconstituída nos nossos comportamentos. Para chegar a isso, nós vamos ter que conviver com as dificuldades que os outros nos apresentam. Porque esse é o grande desafio para nós. Certo? Então, vai ter facilidade? Não, porque o que eu fiz não foi fácil. Eu não apresentei facilidade para ninguém. Como que vão apresentar facilidade para mim agora na minha reconstituição? Entenderam a lógica disso? Então, não foi a vez. Isso. Não haverá conserto, não haverá aprendizado. Então, aí a gente precisa levar isso, gente, principalmente, para os nossos ambientes mais comuns, para dentro de casa, por exemplo, nos nossos relacionamentos no dia a dia. Na nossa relação com as pessoas, com marido com mulher, mulher com marido, pais com filhos, filhos com pais. A gente está vivendo um momento difícil nessa área também, na área da família. As pessoas estão adoecendo, estão externando as suas doenças, as suas espirituais. Essas doenças de cada um estão influenciando os outros com quem convivem. Mas as pessoas também estão. Estamos todos anjos, falam que somos parte de todas as missões. Então, eu sou doente, outro também. Certo? Alguém vai ter que aprender a relevar o comportamento do outro e vice-versa dentro dessa proposta cristã, para que a gente consiga consertar, consiga se reequilibrar e voltar a ter uma vida normal, tranquila. Tudo isso é chamado de perdão, de reconciliação, de reaprendizagem, de oportunidade, de reeducação. Então, precisa que, no seu momento, no meu momento,
a gente consiga resolver isso. Conviver com isso da melhor maneira possível. Aí, se perguntar, é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Não tem que achar que é fácil, não tem que ser fácil. É a porta estreita. Foi o que você falou? Passar pela porta estreita. Por quê? A que leva à perdição é a porta larga. A estreita leva à solução. Por isso, tem algumas dificuldades, com um pouco de esforço, nós conseguimos vencer. Então, no início aqui, ele fala da relação com as pessoas. Né? Se alguém errou contra você, chama essa pessoa, converse com ela. Se é uma questão familiar, chama, conversa, troca ideia, dê oportunidade para a pessoa falar também o que ela sente, o que ela pensa, escute silenciosamente o que a pessoa fala, inclusive contra nós mesmos. Porque nós erramos, nós cometemos enganos também. A pessoa chega e te fala, olha, se for uma conversa agradável, a pessoa vai falar de uma maneira mais leve. Né? Ela vai te fazer uma crítica, e você pode até considerar que é uma crítica construtiva. Ela vai chegar e falar, olha, você tem agido assim, 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 sabe? E isso tem me desagradado. Eu tenho procurado relevar, mas tem hora que eu não consigo. Daí, eu às vezes devolvo. Então, nós estamos, os dois, errados nesse sentido, diante da lei de Deus. A proposta é, vamos consertar? Vamos melhorar? Vamos acertar isso através do diálogo, da conversa? Vamos nos entender melhor? E vamos procurar compreender quando um tiver um momento de dificuldade. É isso que ele propõe no início aqui. É claro que quando ele fala de uma assembleia, de uma comunidade, ele vai expor que, se não tiver solução, vai levar para um grupo maior, até levar para uma assembleia mesmo, e, se for o caso, até afastar a pessoa para não prejudicar os outros. Mas o que nós estamos precisando realmente fazer agora, é, inclusive, para não trazer, para não ser o tomate podre de dentro de uma grande assembleia, nós temos que consertar isso em casa, é na individualidade. Eu pensando, autoconhecimento. O que eu tenho feito que pode estar desagradando as pessoas? O que eu tenho feito que, se fizerem comigo, vai me desagradar? A gente tem pensado sobre isso. Entendeu? É a partir dali que a gente vai começar a tolerância para as pessoas e vamos provocar a tolerância das pessoas para conosco. Caso contrário, as coisas vão só piorando, piorando, e vai chegar num índice altíssimo de rompimento de relações em todos os níveis, de casamentos, rompimento de relações de pais com filhos, de irmãos com irmãos, né? Tudo isso porque não está acontecendo o tal do diálogo que já está ensinado por Jesus desde 2000 anos. Agora. A gente está aperfeiçoando isso agora com a doutrina, a gente vem aperfeiçoando, vem entendendo melhor o que Jesus trouxe, inclusive na parábola, porque a parábola mostra uma grande incoerência, que é a incoerência que nós praticamos no dia a dia, quando nos dizemos cristãos, quando nos colocamos como merecedores do perdão divino, mas não oferecemos o nosso perdão àqueles que fazem uma pequena coisa contra nós. Certo? Alguém quer falar, gente? Não deixa. O pastorinho diz aqui o seguinte. Há outros ensinos mais profundos a deduzir deste trecho, né, deste parágrafo. Para estudá-los, dividimos os dois assuntos principais. Então, o primeiro assunto que ele coloca aqui é o da correção fraterna. É o diálogo, a conversa, você ser sincero um com o outro, e a gente, não vou falar não. Com medo de magoar, Com medo de magoar, não fala a verdade.
Então, é importante conversar e falar a verdade, ser sincero, né? Olha o que acontece na maioria das relações. A gente vai fazendo coisas que, às vezes, a outra pessoa, por alguma razão, vai acumulando a mágoa, às vezes inconscientemente, não revida diretamente, não fala a respeito, e a coisa vai só acumulando. Já ouviu falar da gota d'água? Tá. A gota d'água é uma gota que faz o copo entornar, né? Quando o copo entorna, é porque está cheio. Quando o copo entorna nas nossas relações, as nossas relações estão saturadas, estão lotadas de mágoas guardadas e às vezes incompreendidas. Porque a pessoa vai só acumulando e vai enchendo. E chega um determinado momento que é a gota que vai entornar. É quando a pessoa explode. É quando a pessoa surta. E aí já surta partindo de uma decisão definitiva. Isso quando agride mais violentamente, ou parte de um rompimento mesmo, ou vai embora, tem uma certa situação assim, né? Aí fala, mas foi só por isso que a pessoa foi embora? Foi por isso que você me agrediu? Foi por isso que você gritou comigo? Por isso? Não. Foi pela sono. As coisas foram acumulando. Não foram resolvidas do lado, nem do outro. Chegou a gotinha d'água lá, a gotinha final, entornou. Entornou, vem a explosão. Vem a crise, né? Aí, para consertar uma crise de violência, vai ser muito mais difícil. Então, o ideal é a gente ir consertando devagarinho. Em que ponto está agora? Em que ponto estou agora? Nós estamos agora nos nossos relacionamentos com o trabalho, com a família, com a nossa comunidade. Em que ponto está? Vamos resolver? Essa é a proposta dele. Vamos resolver? Vamos expor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas mágoas. Vamos conversar. Vamos combinar uma solução sempre a partir de nós. O meu autoconhecimento me remete a uma autotransformação. Eu mudo, o outro muda. Se o outro não mudar, eu mudo. Se o outro não perdoar, eu perdoo. Se o outro não amar, eu amo. Eu amo a mim mesmo. Eu perdoo a mim mesmo. Eu me dou a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Me tornando melhor em todos os aspectos, passo a ser exemplo para que os outros que estão à minha volta copiem. Ou não. Mas aí vai ser problema deles. Eles não copiarem, não fazerem igual. Mas eu estou mudando. Eu estou relevando. Eu vou falar, sim, o que me magoou, pacificamente. Vou deixar claro que realmente não me agrada, né? Mas vou ficar tranquilo em relação a isso, porque eu sei que há algum ensinamento por trás dessa possível agressão que alguém me trouxe. Certo? Aí eu divido aqui assim, primeiro a questão da correção fraterna, e depois vem a questão do perdão. E quando ele fala aqui, bom, então Pedro, que é o símbolo das emoções, né? Com a pergunta de quantas vezes terá que perdoar ao irmão que faz algo contra ele, não se trata mais de erro, desvio da rota certa no sentido evolutivo, mas de algo pessoal entre os membros da corporação. Isso, diz o Cristo de Deus, não apresenta a menor importância. São criancices. E o número de 7 vezes no dia é julgado pouco pelo mestre, que o amplia para 70 vezes mais. Então, vejam bem,
Ele fala que é 7 vezes 7 num dia. Numa falta. Diz que uma pessoa falou para o Chico um dia isso, né? Que já, uma senhora, né, falou que já podia largar o marido dela, porque eu já tinha perdoado ele 490 vezes, 70 vezes 7 vezes. Aí o Chico falou para ela, não, é 70 vezes 7 cada ofensa. Tá? Então não é você pegar todas e somar tudo, deu 490, está livre. Não, aliás, não é 490, né? A ideia é que seja infinito. Quando ele fala aqui, ele está ao mesmo tempo declarando para nós que o perdão de Deus para nós é infinito, através de oportunidade. Então, nós vamos tendo oportunidade, vamos aprendendo, vamos consertando e vamos modificando. Quando nós damos oportunidade para as pessoas, elas vão aprendendo, vão se transformando no tempo delas, se modificam e melhoram. Certo? E assim nós vamos dar oportunidade para nós também. Tá? Então ele fala, isso diz o Cristo. Deus não apresenta a menor importância. São criancices. E o número de 7 vezes num dia é julgado pouco pelo mestre, que eu amplio para 70 vezes mais. O que significa sempre? O espírito que já entrou na linha evolutiva conscientemente não pode estar perdendo tempo com essas questiúnculas das personagens. Não dá relevo a picuinhas e a pirraças. Para ele, não importam ofensas nem calúnias. Segue em frente, sempre para o alto. E tudo o que possa ocorrer contra ele, isto é, contra a personagem, bate de raspão e perde-se no espaço, sem deixar sequer moça nem arranhão, por mais leve que seja. Então, perdoe sempre. Essa é a grande lição para nós. Perdoe sempre, sem nem contar as vezes. Seja sempre a rocha que não se abala pelo choque das ondas. Deixe que os profanos sejam como a areia, que vai e vem com as ondas do mar. Aí, você pode estar perguntando assim, perdoar sempre. Fácil falar, né? É fácil fazer? Não. Então, mais uma vez, repito. Ele não disse que era fácil. Ele falou para procurar a porta estreita. Certo? Então, é a partir daí. Nós temos que considerar, tem dificuldades? Tem. Mas eu tenho capacidade para superar essa dificuldade se eu quiser. Aí entra um ponto importantíssimo. A vontade, o querer. Às vezes, a gente vê as pessoas colocando assim claramente que não querem mudar, que não quer aceitar. Eu nasci assim, vou morrer assim. Nasci assim, vou morrer assim, pobre, nasci torto, não tem jeito, morre torto, não é? Tem um monte de ditados. Nessa encarnação não vou mudar, não, porque eu nasci assim, não dou conta, não. Eu sou assim mesmo. Não, nós nascemos para mudar, para melhorar. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, que é a questão que fala sobre a finalidade da reencarnação. Essa é uma questão que eu acho que a gente devia repetir e decorar. Decorar mesmo, né? Eu sei que os professores não gostam muito dessa expressão, não, mas fala assim mesmo, né? Vamos usar só essa, decorar essa questão. 167 do Livro dos Espíritos. Decorar? 167. Qual que é a pergunta? Qual a finalidade da reencarnação? É fácil decorar, né? Questão 167, Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da reencarnação? Se não lembrar a pergunta, lembre pelo menos o número. E vai lá no Livro dos Espíritos e lê. Né? A resposta.
expiação. Certo? Expiação. Pagamento da nossa dívida. Simbolicamente, a expiação é a oportunidade de pagamento da nossa dívida. É a oportunidade do auto-perdão a partir do perdão divino que nos ofereceu isso. Esse é o primeiro ponto. Então, expiação vai acontecer com todas as dificuldades inerentes ao que nós fizemos. Então, do jeito que eu fiz, assim me será feito. Expiação. Sequência. Melhoramento progressivo da humanidade. Mas de cada um. Então, a sequência, se individualizar, eu renasci para expiar, para consertar as coisas que eu fiz errado no passado e para melhorar progressivamente. Está lá no Livro dos Espíritos, não tem como a gente contestar isso. Não é porque está no Livro dos Espíritos. É porque isso é a lógica da vida. É a gente nascer e, assim que tiver oportunidade, assim que sair da dependência dos pais, começar a buscar a própria melhoria, em todos os sentidos. Você não começou a estudar, começou a aprender, começou a ler, começou a entender a vida, você começa a entender o quanto você pode fazer a mais para melhorar. Aí você fala, não, eu quero ser um médico. Eu quero ser um advogado, um engenheiro, né, um administrador. Eu quero ser uma pessoa que vai ter uma expressão. Para conseguir isso, você vai ter que melhorar a sua cultura, o seu conhecimento. Para você saber o que e como fazer dentro da profissão que você escolheu. Assim. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar por todos os períodos escolares, todas aquelas coisas, né? O ensino inicial lá, hoje tem jardim, pré-jardim, não tem primário, mas agora é fundamental. Tem maternal, tem fundamental. Educação infantil. Isso. Então, a pessoa vai fazer. Isso é o melhoramento progressivo. Que vai acontecer ano a ano. Você vai frequentar um ano de cada fase dessa aí, você fazer o aprendizado daquela fase. Aprendeu? Passou pela prova? Tirou a nota mínima, pelo menos? Passou. Se promoveu. No ano seguinte, você vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto ano. Até você chegar no último ano da universidade para formar na sua profissão. Acabou? Agora eu sou médico, pronto? Não. Agora você é médico, pronto, e vai começar a praticar, mas vai continuar estudando. Melhoramento progressivo. Paralelamente a isso, nós temos um melhoramento na área espiritual, que é o melhoramento na área do comportamento íntimo, da relação com as pessoas, da convivência com as pessoas, da moral, exatamente. Então, o que Jesus propôs? Amar a Deus sobre todas essas coisas. Ele resumiu tudo nisso, né? E ao próximo como a si mesmo. Então, eu preciso amar a mim mesmo, e para amar a mim mesmo, eu preciso aprender a me amar. Me amando, eu automaticamente aprendo a amar o próximo. E amando ao próximo, eu estarei amando a Deus. É uma sequência, a Joana de Ângeles diz que segue fecha um triângulo. Amor a si, amor ao próximo, amor a Deus. Sem amar ao próximo, tem amor a Deus? Sem amor a si, tem amor ao próximo? Então, vamos nos amar, amar ao próximo e amar a Deus, aí fecha o triângulo. Nós estamos melhorando. Eu nasci assim? Não. Eu nasci com uma série de deficiências, com uma série de carências. E foi embutido em mim também outras, né? São aquelas que os pais, cada um dá o que tem. Isso. Ninguém dá aquilo que não tem. Os nossos pais,
eles tiveram, dentro ali do tempo deles, do contexto onde eles viviam, da cultura, eles tiveram um aprendizado. Isso. E eles passaram para nós Exato. o que podia, né, o que sabia. Sabia. Eu falo isso para meus filhos. Eu falo, olha, eu fiz tudo que eu sabia e podia por vocês. Isso. Agora vocês têm a obrigação de fazer melhor, porque agora mudou. São outros tempos. Tem outras ferramentas, né? Hoje tem mais ferramentas. O que a gente tinha, a gente conseguiu trabalhar com elas, beleza. Mas agora nós temos a obrigação de, com tudo que está chegando até nós, melhorar mais rápido. Então, isso é o melhoramento progressivo. Certo? Então, expiação, melhoramento progressivo. Aí ele fala assim, sem isso, onde estaria a justiça? Adivinha, então. Entendeu? Decorado? Todo mundo decorado? O 67, o objetivo 67. da reencarnação. Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo. Só aí, tá bom. Entendeu? Aí começa a pensar nisso. Aí tem uma oportunidade, lembre disso, lembre do ensinamento. Eu às vezes falo decorar, porque se a gente gravar, memorizar a essência do ensinamento, nós vamos lembrar dele na hora. Ou seja, antes de errar. Se não memorizar direitinho, às vezes a gente vai lembrar depois, mas já errou, já vai ter que consertar. O ideal, então, é lembrar antes. É a vigilância que Jesus propôs. Na vigilância, nós temos que ter algum conhecimento para estar atentos ao que vai acontecer e o conhecimento vai nos ajudar a conviver com aquilo de uma maneira que não seja comprometedora do que virá depois. Não vai ter consequência desagradável depois, porque você previu e não caiu na cilada. Estamos em tempos cilados espirituais, né? Está tendo uma série de acontecimentos aí. Então, tudo isso faz parte do nosso processo de melhoramento. Aí ele continua aqui assim. Essa é a razão de ter sido assemelhado o reino de Deus a um homem-rei, designação típica do hierofante, do rei, da escola iniciática, a suma autoridade para os membros da fraternidade. A escolha do hierofante, do rei, né, como modelo, é típica, pois refere-se à autoridade do rei do mundo. Mais para baixo, ele fala assim, a parábola fala de um débito de 10.000 talentos. Imagem de uma dívida evidentemente espiritual e não material. A comparação das conquistas espirituais com talentos foi feita também em outra oportunidade. Então, a dívida de 10.000 talentos. 10.000 oportunidades de acertar e falhou quando é dito. Mas se teve oportunidade e acertou, continua sendo talento, mas agora positivo. Certo? Ou seja, você teve a oportunidade de acertar e acertou. Construiu os seus talentos positivos. Encontramos, pois, que a interpretação nos revela que o rei ensinara os mistérios em sua maior profundidade a esse servo, dando-lhe conhecimentos vastos. Mas, quando lhe foi pedir contas do que lhe devia, como lição passada para estudo, verificou que ainda não aprendera e continuava devendo. Julgou incapaz e sua vontade inicial foi prendê-lo, a ele, à mulher e aos filhos. Isto é, colocá-lo com todos os seus veículos novamente na prisão do mundo profano, afastando-o do convívio dos demais irmãos, seus conservos. Não apenas a ele, ou seja, ao espírito, se referia à restrição que as condições impunham, mas a todos aqueles que formavam o ser
que o atrapalhavam sua evolução. No entanto, em vista de sua humildade, resolveu esperar mais, perdoando-lhe a dívida, entre aspas, naquele momento, para que mais tarde verificasse se realmente tinha conseguido aprender. Tá? Então, eu estou lendo isso aqui para vocês verem a complexidade, às vezes, da interpretação. Mas era importante para a gente expandir o conhecimento ainda mais. Certo? Quando ele fala no Evangelho de Mateus, ele fala assim, reconciliai o mais depressa possível o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao oficial de justiça e ele não te coloque na prisão, porque de lá não saireis enquanto não pagares o outro incentivo. Certo? O juiz é a consciência. O adversário são principalmente os nossos adversários íntimos, os nossos defeitos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a avareza. Tudo isso faz com que a gente externe de forma inadequada e agrida as pessoas de diversas formas. Então, esses são os nossos adversários. Ele fala, reconcilie. Então, é preciso aprender a renunciar, é preciso aprender a perdoar, é preciso aprender a relevar, é preciso aprender a valorizar a nossa e a vida e as coisas de todos. Aí você está diante do juiz, é a sua consciência. Ela vai avaliar. E avaliou que você está devendo 10 de cada. Ou seja, você tem uma dívida enorme que é está errado. Aí fala, reconciliar o mais depressa possível. Não reconciliou, fez a avaliação lá com o juiz da consciência, descobriu que está devendo, você vai para o oficial de justiça. Quem é o oficial de justiça? São os espíritos responsáveis por nos ajudar na nossa reencarnação. Eles vão nos orientar e vão exatamente dizer, se você tem todas essas dificuldades para serem repassadas, consertadas, ele vai te orientar como você deve renascer, em que situação, em que família, em que profissão, que tipo de corpo você vai ter. Eles vão te orientar nisso aí. E, ao orientar, eles estão preparando te colocar na prisão. E a prisão é a vida física. Você vai reencarnar e vai, nessa prisão do corpo físico, você terá as limitações necessárias para você consertar aquilo que é o essencial para você atingir o seu objetivo. Aí volta a ideia do melhoramento progressivo. Então, estamos para melhorar, para resolver. A proposta continua. Reconciliar o mais depressa possível o adversário. Para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao oficial e ele não te coloque na prisão. Porque de lá não saireis enquanto não pagares o último centavo. E isso, enquanto a gente vai circulando e errando e não consertando, esse ciclo vira um ciclo vicioso até nós decidirmos a fazer um melhoramento progressivo e resolver as coisas. Então, essa é a proposta de hoje para nós. Que a gente aprenda a melhorar, a perdoar, a amar, a ajudar. Por isso, fora da caridade, muito obrigado. Jesus ilumina todos nós. Obrigado a vocês aí online. Ô, Ademir, você fugiu de mim, né? Obrigado a todos, gente. Vão receber o passe durante a festa final. Aqui, ó. A Cida, obrigada por tudo, viu? Está muito lindo. Eu não estou podendo assistir todo dia, não, porque eu estou cheia de problemas. Assim, meu marido está acamado, está precisando de muita ajuda. Então, às vezes, não dá tempo de eu entrar, viu? Mas eu hoje assim, não posso perder o estudo do Valdir. Fui no supermercado, voltei correndo para poder assistir. Muito obrigada, viu? Falou obrigado. Tudo para mim. A Cida falou que não vão receber o passe coletivo agora, só que ela falou que eu vou fazer a prece. Aí eu já não sei se vai ter tanto passe assim, né? Mas tudo bem. Então, vou fazer a prece.
Vamos fazer a prece. Então, aí da prece, todos vão receber o seu passe coletivo. E, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão participando, tá? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de hoje. Obrigado pela oportunidade que nos dás todos os dias de resolvermos as nossas questões, de nos aproximarmos e melhorarmos a nossa convivência com os nossos irmãos da humanidade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de perdoar da forma que somos perdoados. E que possamos relembrar disso sempre. E ao relembrar, relevar, perdoar, valorizar os nossos irmãos, valorizar a nós mesmos, valorizar os ambientes onde estamos, onde vamos, e buscar sempre, cada vez mais, o aprendizado. Agradecer por esta casa que nos acolhe, essa casa do nosso irmão Chico, que nos acolhe de braços abertos sempre, e criar a oportunidade para que a casa continue, para que todos continuemos, para que todos aproveitemos este momento para o nosso melhoramento espiritual. Obrigado. Jesus esteja com todos, hoje e sempre.